Vou voltar aqui, senão a gente não consegue seguir, tá? Com o slide. Aqui tem por que falar sobre automutilação e suicídio. Entre os anos de 1990 e 2015, estudos de diferentes países sobre comportamentos autolesivos deliberados indicam uma prevalência média de 16,9% desse comportamento em adolescentes, com o aumento da prevalência ao longo dos anos. 2. Por que é importante, então, falar sobre isso? Porque há uma população em risco. No Brasil, um estudo de 2018, bem mais recente, tá? Realizado com 517 adolescentes entre 10 e 14 anos, encontrou uma prevalência de 9,48% de comportamentos de autolesão sem intenção suicida nos últimos 12 meses. Então, dentro desses meses pesquisados, no ano 2018, nós temos, entre 10 e 14 anos, tamanha prevalência de autolesão sem intenção suicida. Tem alguma coisa proporcionará isso. E a investigação, os resultados de uma pesquisa vai mostrar toda uma ruptura emocional, simbólica, etc. Mas por que isso? Por que isso é feito? Agora, voltando-se para a ACES, tá? A autolesão não suicida, a gente vai ver a função que elas têm. A função que ela tem. A figura 2 mostra um pequeno esquema das funções dos comportamentos, das funções que esse comportamento tem. As funções intrapessoais, que são 2, né? Tem função, a autolesão não suicida tem uma função intrapessoal e interpessoal, ou seja, é uma função que revela algo do sujeito com ele mesmo, que é intrapessoal, e a ação da autolesão também fala do sujeito com o outro, que é interpessoal, essa relação, essa função. As funções intrapessoais, especialmente as de regulação emocional, são as mais prevalentes, sendo utilizadas por 66% a 81% dos participantes dos estudos analisados por Taylor e outros, em 2018. Aí, função intrapessoal. Tá? Funções interpessoais foram reportadas por 32% a 56% dos indivíduos. No Brasil, foi também observado que a principal função da autolesão sem intenção suicida entre adolescentes foi a regulação emocional. Uma emoção que explode, que eu não consigo dar conta, e eu já disse isso tanto em aula que eu ministrei, quanto em encontros que nós fizemos, que quando a gente pega a adolescência para avaliar, nós temos um período na adolescência onde aquele indivíduo deixa de ser o objeto do papai e da mamãe, que segue estritamente as leis, as normas do lar e da escola, passa a se diferenciar apresentando suas vontades, mas, se por um lado deixa de ser o objeto do pai e da mãe, agora esse adolescente também não se identifica com a estrutura do adulto, onde o valor de ser uma criança é estar diante do olhar dos pais, no centro da vontade dos pais. O valor de ser um adulto é possuir objetos que representem a minha condição financeira, afetiva, psicológica, uma condição de conquista e estabelecimento na sociedade. Então, se eu não estou nem num ponto nem no outro, volta-se então a pergunta: qual é o objeto que o adolescente tem para que nesse e sob esse objeto ele mostre a sua validação? O corpo. O corpo do adolescente. É esse corpo que vai sofrer essas transformações, é esse corpo que vai assustar muitas meninas quando não há um discurso, um diálogo a respeito da produção de hormônios, desenvolvimento do seu corpo, é esse corpo que vai também assustar os rapazes adolescentes quando tenta se identificar se está ou não num padrão aceitável dentro da sociedade, é esse corpo que vira uma série de conflitos muito grande e que, para dar conta de toda essa emancipação emocional, afinal de contas, a gente tem essa experiência da adolescência como algo que é tanto um transbordar como uma invasão de cobranças e um transbordar de ansiedade e de angústias.
é nesse corpo que a autolesão vai acontecer, principalmente na parte da adolescência. Então, a função da autolesão sem intenção suicida intrapessoais está ali. Duas funções. Autopunição. O indivíduo revela no seu discurso que ele se sente culpado por não ser o que os pais esperavam, por não dar conta daquilo que ele enxerga na realidade, no sentido de conseguir se encaixar ali. Segundo, eu estou sendo simplista aqui, porque depois o pessoal pode pesquisar, anotar, estudar, e eu também não quero fazer com que quem vá ver esse vídeo se identifique para justificar, tá? Porque, na verdade, existem casos onde a gente precisa dizer para o indivíduo, eu tenho que te dizer algo, a culpa não foi sua por aquilo que aconteceu lá. Senão o indivíduo não consegue se desconectar da culpa e se punir, e parar de se punir, senão não consegue. Então, um terceiro precisa estar na relação transferencial para desconectar essa culpa, essa sensação de culpa e essa punição que acontece sempre que possível. Então, segunda função intrapessoal, regulação emocional, escapar dos estados emocionais desconfortáveis. Induzir estados emocionais positivos e desejados. Quando eu me identifico com um grupo em que eu me autolesiono, né? Eu estou ali fazendo com que eu me sinta bem por também conseguir fazer, embora isso seja algo danoso. Tem outras formas de desenvolver as suas emoções, né? Você que passa por isso, ou tem alguém que passa por isso, tem outras formas de você se inscrever da maneira correta no seu desenvolvimento emocional, afetivo, que não seja essa parte, essa forma de se autolesionar. Ok? Funções interpessoais, comunicar o nível de angústia, né? Foi falado aí, né, pela nossa colega Vanessa Tissoni. Influência interpessoal, essa ligação que o outro vai se mover em direção a mim, alguma coisa vai ser relacionada nessa influência interpessoal, eu vou influenciar de alguma forma quem está ao meu redor. Inclusive, quando citei aqui a leitura de que há na sala mais pessoas, além de mim, que fazem, que pensam, como vai ser a forma. E aí você pode ajudar? Punição aos outros. Quando o corpo funciona na autolesão, como, na verdade, uma marca deixada com o intuito de que alguém veja e se sinta culpado por isso. Esse dado também se encontra quando existe ali a tentativa de morrer por suicídio. Tá? Agora, vem algo importantíssimo, tá? Deixa eu ver aqui. A cultura do diagnóstico. A gente estudando sobre psicofarmacologia, psicopatologia, a gente vê um movimento onde ocorreu uma psicologização do ambiente escolar e outros ambientes, né? Empresas, escolas, casa, né? E também a questão da psiquiatrização dos ambientes. Lendo o texto, eu falo sobre. Os que lidam com essa temática também devem ser orientados sobre a melhor maneira de abordar quem está nesse quadro, que é a autolesão não suicida, para discutir suas preocupações, motivando-os a procurar ajuda e, quando necessário, encaminhar para o serviço médico, sem, coloquei aí em caixa alta, sem cometer enganos ou cair em armadilhas, tais como tentar diagnosticar o problema ou dar conselhos que possam agravar o quadro. Pessoal, a saúde mental é real, não é algo religioso.
Não é algo de um campo qualquer, de uma fantasia, de um livro. É algo real. Na via da dúvida, não demonize nem santifique a dor de alguém. Mande procurar um médico, um psiquiatra. Normando, por que você não disse um psicanalista? Porque dependendo da situação, você não vai atender. Você vai dar suporte depois que esse indivíduo tiver estabilizado. Que essa síndrome de herói que às vezes se tenta fazer, não é para fazer. Tá? Existe o nosso lugar dentro do campo da saúde mental. E o nosso lugar não é dar laudo e não é passar remédio. Então, não cometa um engano de tentar diagnosticar, porque você lê um livro. Porque você... E diga-se de passagem, pessoal, todas as áreas têm problemas. Eu posso falar da minha. Há, infelizmente, uma falta de educação no campo da psicanálise, aonde você não pode mais rir de nada, que já é alguma coisa. Você não pode mais ficar em silêncio, que já é alguma coisa. Você não pode escrever e errar uma palavra, que já é alguma coisa. Calma aí. Calma aí. Tá bom? Então, essa cultura do diagnóstico, a cultura do diagnóstico, ele está engendrado em muitos lugares. É professor, olha o aluno mais agitado, não sabe o que aconteceu em casa, não sabe nem se a criança se alimentou ou não, ó, maus tratos. É profissional da saúde, mal avaliou o caso, tem critérios rígidos a serem seguidos para ter um diagnóstico. Mal viu um dia a pessoa no mal-estar, já começa a bipolar. A gente está em sociedade, tem dispositivos que falham. Às vezes a luz foi cortada, o cara foi trabalhar, entrou no ônibus estressado, porque não teve como arrumar a conta de luz, lá a luz antes de sair. E os filhos estão com a mulher em casa. Ou faltou dinheiro para um remédio que deu. Isso tudo sumiu diante da cultura do diagnóstico. Não se tem outra via de elaboração do pensamento que senão um diagnóstico pronto. E a gente não pode cair nessa armadilha. Principalmente os conselhos. Meus amigos psicanalistas, nós não temos que dar conselho para aliviar uma situação de conflito de um indivíduo. A gente tem que orientar para um sistema de saúde. Para orientar. Mas será que se eu orientar não vai sobrecarregar o sistema? Só tem como você aumentar o seu guarda-roupa se você vê que não cabe mais roupa. É preciso que a gente entenda que o Sistema Único de Saúde tem a sua funcionalidade e só dá para melhorar se essa melhoria for evocada. Por isso que no finalzinho tem um link para vocês colocarem o telefone e verem a ficha. Normanda, eu vou poder preencher a ficha? Não. Mas eu coloquei lá para você poder aprender a conversar com um psicólogo do posto de saúde da sua cidade. Coloquei a fichinha lá para você ver que você não pode preencher e ir lá conversar com o médico lá no hospital. Conversar com um psiquiatra que você acha que está matando todo mundo com remédio. Há, sim, hoje um espaço muito grande para a psicanálise, mas ainda há um comportamento, infelizmente, muito menino, de muitos psicanalistas que não se abriram para conversar com as áreas. Assim como nas outras áreas nós também vemos essa ideia de uma panaceia. A psicanálise não serve para nada. Freud estava errado. Freud disse aquilo. E aí, quando você pega e faz um trabalho integrado entre as áreas, sabe o que você consegue? É estatística. 90% de recuperação do indivíduo que estava em sofrimento. Quando uma área conversa com a outra. Então, não cometa enganos. Não caia nas armadilhas de tentar dar diagnóstico. Opa, pesquisei aqui, ó, me parece que é burnout que você tem, hein? Olha, eu sei que você estava assim, meio depressão, hein? E aí começa. Porque esse é um outro grande problema da grande gama de informações que existem na internet. Esse acesso à internet permitiu que pessoas despreparadas
tentando construir uma imagem de que são capazes de cuidar de uma outra pessoa, acabem fazendo uma pesquisa aleatória, e essa pesquisa sem um amparo científico e nem um tipo de critério real com a sua capacidade, diga o que o outro tem. Que é isso? Você gostaria de comprar aí um produto na farmácia para o seu cabelo que fizesse seu cabelo cair ao invés de avisar? Você gostaria de ir no mercado e comprar uma carne estragada só porque está lá o valor, o preço e o código de barra? É a mesma coisa quando as pessoas tentam oferecer diagnóstico sem ter capacidade de fazer isso. Porque o diagnóstico errado fará com que os manejos sejam errados. Imagina, você levar seu filho no hospital e o médico que estudou 6 anos, fez mais 4 de residência, passa um remédio e seu filho volta morto para o hospital. Como é que você vai se sentir? Então, o psicanalista precisa olhar para a cultura do diagnóstico e saber que isso é muito sério. E há diagnóstico que nós não vamos dar. Tá? A gente não vai dar. A gente vai encaminhar. Pode receber de volta? Pode. Mas jamais deixar que o nosso ego inflado, o que pode acontecer pela grande gama de estudo teórico que a gente tem, subjugue o lugar do sofrimento do indivíduo. Tá? Então, com essa imagem, eu peço aos colegas, tá? Não demonizem, não sacralizem e não desfaçam esse momento onde o indivíduo... Tá, Salomão? Tá. Salomão vai fazer aqui as perguntas, então, que enviaram para ele. Deixa eu ver o nosso próximo slide aqui, que senão, às vezes, é melhor até ir para o próximo slide, tá? Do que a gente entrar agora nas perguntas que te enviaram. Quer ver? Salomão, me permita passar esse próximo slide, por favor? Sim. Professor, fica à vontade, fica à vontade. Porque essa chamada de atenção que eu estou fazendo aqui é realmente necessária. Muito válido. É necessária. É necessária porque aí tem vários colegas que fazem supervisão de casos. E a gente vê a dificuldade de manejar o conteúdo trazido, às vezes por não saber se lida com um neurótico, um perverso, um psicótico. E aí acaba se manejando o caso de maneira errada, causando dano. Então é importante. Nem que essa cultura diagnóstica, de forma pejorativa, que eu estou citando agora, de todo mundo achar que pode diagnosticar, né, os indivíduos narcisista, patológico lá da psiquiatria, que é diferente do narcisismo na psicanálise, borderline e depressivo. São os 3 tipos de indivíduos que surgem. Né? É bipolar, ou tá depressivo, ou é narcisista demais. Só tem 3 tipos de pessoas agora na mídia, que está ligado a essa cultura, infelizmente, que não leva em consideração o dano que isso causa, distribuir diagnósticos por causa de desentendimentos. Tá? Vamos lá? O próximo slide é esse aí. Estigma e saúde mental. O estigma, pessoal, na verdade, deixa eu ver se eu aumento essa imagem, o estigma, ele é uma marca que surge. Tá? Nesse sentido, o estigma gera efeitos comportamentais diretos sobre a saúde mental, impactando os indivíduos em diversas áreas da vida. Então, o que é o estigma? Essa imagem aí, deixa eu ver se eu aumento. Espera aí. Não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não vou conseguir. Tá, vamos lá. O estigma, ele produz um estereótipo. O que seria um estereótipo? É uma crença negativa sobre um grupo. Então, o problema na saúde mental é quem aí não já ouviu, só vai no psiquiatra quem é maluco, só faz análise quem é doido, não sou doido. Isso é o estigma. A pessoa está estigmatizada quanto à questão de cuidado com a saúde mental. E aí cria um estereótipo. O estereótipo é de que quem faz esse cuidado ou acompanhamento com uma terapia, com análise psicanalítica, com psicólogo, com psiquiatra, é doido. Então, há um estereótipo que é criado. Depois disso, esse grupo ele passa, então, a sofrer preconceito.
a concordância com a crença e reações emocionais negativas. Aquele grupo age de maneira que é danoso para a sociedade, danoso para mim. Então é melhor me afastar. Ou usar de artifícios para afastá-los. Não ande, não fale, não tenha contato, que já é a discriminação. Então a gente tem o estigma, o estereótipo, o preconceito, e cada um em um nível de movimento do indivíduo dentro da sociedade, até que a discriminação acontece, que é uma resposta comportamental diante daquele grupo. Principalmente uma resposta ou agressiva ou evitativa. Tá? E aqui eu coloquei o dado que eu disse para vocês. A diferença entre uma emoção típica e patológica é a intensidade dessa emoção. Ok? A intensidade dessa emoção. Eu falei para vocês que a principal característica intrapessoal, indivíduo com o próprio indivíduo, é a regulação emocional, que não encontra caminho pela palavra, nem no mundo virtual, e aí a gente tem esse corpo angustiado, marcado. Tá? Eu quero que vocês entendam que nada do que eu estou falando aqui é para esgotar esse assunto, tá, pessoal? A gente não vai esgotar isso aqui hoje. É só um alerta, e é um conclamar aqueles que são psicanalistas, que têm um tipo de... que tem um desejo, né, pela análise, mas que esse desejo converse com outras áreas da saúde mental e permita que realmente a gente possa... eu quero colocar aqui em caixa alta, mesmo não sendo um texto escrito, tá? Que realmente a gente possa oferecer uma ajuda verdadeira. Porque é muito ruim quando você descobre que te ofereceram uma ajuda que não era verdade. Ok? Salomão, fique à vontade. Professor, deixa eu ler a primeira pergunta. Qual é a diferença entre o AMNS e o suicídio? Tá. Logo no início, eu já procurei trazer isso, mas vamos colocar assim, todos os dois são atitudes. O que está presente em cada atitude ou ausente para que a gente tenha ou a autolesão ou a tentativa de morte, a morte por suicídio? É a ideação, a ideia de morrer. Se houver a ideia, a intencionalidade de que aquele ato provoque a morte, nós temos uma autolesão, provoque a morte, nós temos um ato suicida, uma tentativa de suicídio, tá? Se houver essa ideia de morrer, está ligado ao suicídio. Se não houver, no curso desse ato, dessa agressividade autodirigida, se não houver a ideia de morrer, aí é uma autolesão sem intenção suicida. Essa é a principal característica. Porém, a autolesão sem intenção, se não for cuidado, pode caminhar para a intenção. Ok? Ok, professor. A segunda pergunta, são perguntas que me enviaram no privado, tá? Como saber se houve ou não a intenção de morrer? O relato. Se o indivíduo que você vai ter contato, para construir aquela confiança, é pelo relato, é sempre pelo relato, quando o relato, que é essa fala do indivíduo, ele te contando a história daquele ato, ele vai deixar claro a intenção ou não. Tá? Então, é preciso falar sobre o ato para ver se a intenção estava ali. Tá? Falar sobre o corte, sobre essas coisas na clínica, com alguém de confiança, vai acabar mostrando para a gente e diferenciando, tá? Dando a característica de autolesão não suicida ou uma intenção suicida. Perfeito, professor. Qual seria a importância de saber ou aprender sobre o ASES?
sobre a autolesão sem intenção. Isso. Olha, a primeira coisa é que aprender sobre isso nos dá capacidade profilática. Um dia eu fui ao médico e eu sempre fui perguntar muito, né, para aprender. Eu gosto de perguntar muito. E aí estava escrito assim: ao chegar alguém depois de passar por tal coisa, não esquecer de fazer a profilaxia. Então eu falei, doutor, profilaxia seria o quê? Eu tinha 19 anos na época. Ele disse: profilaxia é uma ação que previne. Então, quando a gente estuda, se permite estudar a autolesão não suicida, a gente passa a identificar na realidade sinais que mostram que esse caminho pode ser seguido. E assim a gente pode prevenir. Então, a primeira coisa é prevenir. Segundo, quando eu entendo que mais de 68% das ações de autolesão sem intenção suicida são para regulação emocional, você pode criar uma ação que permita que esse indivíduo autorregule-se emocionalmente por uma outra via, que é a nossa escuta, que é participar de eventos onde a fala é priorizada, que é promover situações onde esse indivíduo não é invalidado. Então, essas são as duas principais consequências de conhecer sobre, de estudar e conhecer sobre a autolesão sem intenção suicida. Ok? Prevenir e permitir que aquele indivíduo que seguiria por esse caminho, ou seguirá por esse caminho, ou seguiria, melhor, né? Futuro do pretérito. Seguiria por esse caminho, possa ter um lugar para que, de uma outra maneira, ele elabore as suas questões e não transborde emocionalmente atingindo o seu corpo. Ok? Perfeito, professor. Salomão, O que fazer... Oi? Salomão, deixa eu falar uma coisa para Pode falar. você. Eu fui ministrar uma palestra, fui chamado em cima da hora, fui substituir um palestrante para falar sobre a questão do Setembro Amarelo. E a primeira coisa que eu fiz questão de falar quando eu cheguei naquele lugar, né, tinha muita gente, foi: quem não tiver realmente a intenção de cuidar de pessoas, de promover uma ação que traga saúde para os nossos jovens e adolescentes e previna a morte por suicídio, não precisa ficar. A mesma coisa para os nossos colegas psicanalistas. Se não houver porque eu dei uma palestra para o pessoal do Japão, eu acho que o Salomão participou, e a palestra foi um grupo do Japão, né, que a gente fez um trabalho. A Glaucia, eu acho que não está aí, né? Senão seria até interessante ela falar. Ela não veio. Não está não. Acho que foi ano passado, né, professor? Sim, eu participei. Foi ano passado. E foi sobre ética e saúde mental. E eu falei que tem que ter 3 compromissos no campo ético da saúde mental. Primeiro, compromisso com a área que a gente está. Você é ou não psicanalista? O que te fez ser psicanalista? Por que você desejou ser psicanalista? Segundo, compromisso com quem vai buscar a sua ajuda. Saber o que você pode. Nem sempre o que você conhece é o que você pode fazer. Tem o que você conhecer, você pode conhecer de tudo. Fazer o que cabe a você. Então, você tem que ter compromisso com quem vem te procurar. Inclusive, compromisso também para enviar essa pessoa para uma outra área. Terceiro, você precisa manter o seu compromisso com as demais áreas, não invalidando nenhuma outra área que pode cuidar daquele indivíduo, porque senão você pode estar tirando a única ou a última oportunidade que aquela pessoa tem de realmente conseguir elaborar o seu sofrimento e viver bem. Então não adianta só ficar anotando, comprando livro, fazendo live, se não houver, se não houver compromisso ético com esse campo. Tá? Espero que as pessoas guardem bem isso. Salomão, prossiga, se houver mais perguntas, por favor. Tem sim, professor, calma aí. O que fazer para reduzir
o estigma em torno da autolesão sem intenção suicida? Primeira coisa, você sabe que antes da ciência surgir, a ciência propriamente dita, tá? Antes da gente pegar a parte experimental, 1906, né, quando Galileu Galilei vai fazer a primeira luneta, antes dele padronizar o que é ciência, como algo experimental, precisa ser observável e etc., uma área, que eu sou muito grato a essa área, tá ok? Que é a área da religião, tá? Uma área que o homem constituiu, se relacionou, deu um significado, que é a área da religião, nas mais várias religiões que existem, tá? Não tenho nada contra a religião de ninguém, que me conhece sabe que eu sou assim. A religião cuidava do ser humano. A religião, por muitos milênios, deu a oportunidade do ser humano nomear o que sentia. Caramba, o que eu estou sentindo aqui deve ser influência do Deus tal. Isso que era nomeado fazia que o ser humano... Opa, eu estou sendo percebido por esse Deus, então. Então, a religião, ela teve essa função medicinal na vida do ser humano por muitos anos. Ok? Depois que a ciência toma a frente da sociedade, gerou-se ali toda uma discussão, uma tentativa de invalidação e vários debates que ocorreram. Hoje, as duas coexistem. Às vezes, interferem de maneira muito péssima, posso chamar de péssima maneira de interferir. Que a religião tem o seu papel. Eu vou citar aqui algo, tá? Salomão, eu estou trabalhando essa pergunta sua de maneira bem abrangente, tá? Érica, a gente te agradece, tá? Pela sua presença. É muito, muito importante ter você aqui conosco. Por exemplo, imagine uma família que não cuida daquela adolescente, que não cuida daquele adolescente. Imagina um indivíduo que ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele porque ele não se sente pertencente a lugar nenhum. Aí ele vai ali e conhece uma mãe de santo. Primeiro, palavra significante, mãe. Mãe é quem acolhe, mãe é quem alimenta, mãe é quem ensina, mãe é quem abraça, mãe é quem colhe o choro, mãe é quem fica acordado. Então, só esse nome de mãe de santo já é muito singular para que esse indivíduo se identifique e seja abraçado. Mais do que isso, ao invés de ser chamado de outros nomes, filho, você é meu filho e você é minha mãe. Quem aqui vai bater contra mim e tentar provar que isso não é uma maneira de construir um laço social? Pode ficar à vontade, só levantar a mão e falar. Tem 3 minutos para uma réplica. Então, existe uma tentativa humana de se colocar acima dos outros, querendo ser científico, né? Sim, Paula Fernanda. Sim, com todas as religiões a gente tem esse contato do conjunto, esse pertencimento, o sofrimento que eu sinto aqui, ó, ali, ó, a igreja, irmão, na igreja, a expressão os irmãos. Caramba, estou sentindo uma dor aqui, estou passando por uma prova. Aquele sofrimento que, sem o nome prova, poderia produzir uma ideia de que, caramba, eu não presto para nada mesmo. Estou com essa idade, não consigo mais trabalhar. Não. É uma prova que Deus me colocou. Então, olha como é que a religião ela continua funcionando, sim, uma forma de simbolizar. Continua funcionando como estabilizador emocional do indivíduo. Porém, por outro lado, nós precisamos educar os nossos religiosos ao entrar na área da saúde mental, no campo da ciência. Porque não dá para pegar um problema que é psicológico e dizer, com toda certeza, isso aí é o mal. Com toda certeza, isso aí é uma prova. Então, a gente precisa fazer o que, Salomão? Lembra que o estigma cria um estereótipo, cria um preconceito, cria uma discriminação que já passa a ser um comportamento? Então, dito isto, apontando para essa questão, eu digo para você que
diante dessa situação do sofrimento humano, é preciso que os religiosos falem como profissionais da saúde mental, quando esse for o caso. Ensinem que aquilo que aquela pessoa sente pode estar ligado a um problema da saúde mental. Pergunta: como reduzir, como sanar, como resolver o estigma? Informando a população de que aquilo que o seu filho sente, de que aquela forma com que ele age, pode não ser uma entidade. Pode ser, na verdade, fatores biológicos, socioeconômicos, vários fatores envolvidos ali, que com o tratamento certo, aquele indivíduo vai poder ter uma vida saudável. Ok? Fique à vontade, se houver mais alguma pergunta. São 10h22 já. Sim. Fala. Acho que tem 4 perguntas ainda. Tá, eu vou tentar ser o mais breve possível. Qual seria a ligação entre urgência negativa e autolesão não suicida? Urgência negativa e autolesão não suicida. Tá, vamos lá. Existe, Salomão, dentro do campo da psicologia, isso, tá? Urgência negativa, urgência positiva, impulsividade afetiva, impulsividade de comportamento, isso está ali no campo, tá, da psicologia. Mas dentro da psicanálise, vamos lá, urgência negativa, o que seria isso? Dentro da psicologia, a impulsividade afetiva, ela pode ser uma impulsividade afetiva positiva ou negativa. Dentro de estudos realizados, foi visto que a autolesão não suicida, ela é uma prática feita, exercida ali, por pessoas que estão dentro desse campo da urgência negativa, de uma urgência afetiva negativa. Tá ok? Na psicanálise, trazendo para o nome da psicanálise, nós chamaríamos de acting out, que é uma ação, tá? E essa ação, na verdade, ela promove essa ação, ela promove, essa sensação negativa, esse afeto que transborda de maneira negativa, como a raiva, o ódio, a própria tristeza, o indivíduo acaba tendo comportamentos que não são simbolizados, mas são transformados em comportamentos. Tá? Então, esses sentimentos não simbolizados, sentimentos negativos, acabam se transformando em comportamentos, que na psicologia seria a urgência impulsiva afetiva negativa. Tá? E aí vem a autolesão não suicida praticada nesse campo. Para psicanalistas, acting out. Tá? Ok? Para o psicanalista. Nesse caso, quando você vai para a psicologia, urgência negativa, impulso de urgência negativa, afetos negativos. Mas também tem os impulsos, onde tem uma urgência positiva. É um indivíduo que explode de felicidade, fica em estado de euforia e quer, fazer tudo no mesmo dia e aquela coisa toda. Isso aí é uma urgência impulsiva, sim, é uma impulsividade de urgência positiva, que também pode fazer com que um indivíduo compre muito. Porque está se sentindo tão feliz que ele comece a comprar muito. Que ele comece a tomar atitudes que, para ele, ali tem toda uma urgência afetiva para ser trabalhado. Tá ok? É isso. A gente pode conversar com mecanismos de defesa, sim, tá? Mas aí a gente precisaria trabalhar com mais detalhes para fazer esse link, tá bem? O acting out entra, sim, no mecanismo de defesa, com certeza. Salomão, tem mais 3, então, né? Isso. Professor, hoje, o que você considera mais difícil no campo da psicanálise com relação à automutilação não suicida? O que eu considero mais difícil, com certeza,
o mais difícil no campo da psicanálise é fazer com que esse indivíduo ele se sinta, primeiro, tirando o estigma, né? Tirando o estigma, tirando essa ideia aí de patologia, que vocês acompanham casos, ouvem, né, e etc. Vocês sabem que falou de corte, as pessoas já colocam que o indivíduo é, qual o nome? Bipolar? Não. A memória aqui, borderline. Por causa dos cortes é borderline. Então, essa cultura diagnóstica. A questão do estigma ser vencido. E, principalmente, entender, Salomão, que existe uma rede de comunicação. Quando você tem um paciente que tem ideação ou um paciente que tem autolesão não suicida, isso tem que ser comunicado. O mais difícil é o psicanalista acabar por comunicar. Até porque, pessoal, esses dados eles viram estatísticas e se transformam em política pública. Ferramentas são criadas na política pública para que são políticas públicas, políticas governamentais para que esse jovem, esse adolescente e o jovem adulto tenham ali maneiras de processar toda essa carga que vem sentindo, que vem vivendo. Então, isso é importante para a gente poder conseguir lidar com essa questão da autolesão não suicida. Ok? Perfeito, professor. Professor, você sumiu, hein? Apareceu. Vê aí? Tá. Um dos temas mais recorrentes hoje é o bullying. Como isso pode estar ligado à autolesão sem intenção suicida? Então, é normal, Salomão, que quando a gente entra num trabalho, é normal que quando a gente vá para algum lugar que a gente não é conhecido, algumas resistências surjam. Isso é normal. É normal que no colégio, né, quando a gente estuda relações humanas, você aprende que, às vezes, uma boa amizade vai surgir de uma disputa, de quem tira a nota mais alta, de quem faz o melhor desenho. Isso é normal. Existem ações que causam desconforto, mas são vencidas por uma intermediação de um professor, de um chefe no trabalho. O bullying, ele é uma ação que possui, dentro do seu mecanismo de atuação, a intenção de diminuir, de causar sofrimento. O bullying não é uma brincadeira entre colegas. O bullying, ele, na verdade, é uma ação direcionada com uma intenção. E essa intenção é de causar, sim, sofrimento. O bullying tem essa característica. É por isso que ele está associado, porque, diante disso, o indivíduo ele não consegue fazer conexão, não tem mediação, e ele começa, então, a entrar por esse caminho da autolesão não suicida. O bullying, sim, está ligado às práticas de autolesão não suicida, ou de autolesão sem intenção suicida. O bullying, literalmente, ele tem a característica de ser uma violência física, ou ele pode ser uma violência psicológica. Isso vai ser realizado porque há uma intenção, ok? Essa intenção, ela, além de ter como o seu foco difamar, discriminar aquela pessoa que é a vítima, agredir, intimidar. O bullying, inclusive nós temos hoje, né, toda uma prática de prevenção do bullying no âmbito virtual, que é chamado de cyberbullying. Né? O cyberbullying também uma coisa é um contato no virtual onde um discorde do outro, cada um com a sua opinião, ninguém vai morrer. Agora, quando uma fala é direcionada
E essa fala, ela é caracterizada por depreciação, humilhação, agressão, tentativa de isolar o indivíduo do grupo. Nós temos um cyberbullying acontecendo, e isso é crime. Tá? No contexto ali, não no contexto acadêmico, mas olhando o contexto ali de início de estudo, colégio, primeiros contatos com um círculo social além da casa, nós vemos muitas crianças passando por bullying, se tornando agressivas, quando não entram para autolesão não suicida, sem intenção suicida, se tornam agressivas e estas, como a agressividade é escutada e é vista, porque o bullying é sutil. O bullying ele não aparece muitas vezes para as autoridades que estão ali, para as autoridades educacionais. Mas quando o indivíduo ele acaba... não que isso seja o certo. Você que vai ver o vídeo, você que vai aprender um pouco sobre isso, não é o certo. Tudo isso que você está sentindo, que seu filho pode sentir, eu digo que dentro de um ambiente próprio para que seja acolhido, trabalhado, elaborado, a gente consegue orientar os pais pela clínica devolutiva, sem falar o que a criança e o adolescente falou. Clínica devolutiva, a gente faz uma orientação, não diz o que a adolescente e o que a criança falou, senão a gente quebra o sigilo clínico ali, a gente perde a confiança da criança e do adolescente. Então, a gente consegue fazer uma mediação para que seja sanado. Então, o bullying tem isso, tá, Salomão? A gente tem, dentro da questão do bullying, isso, agressão física, psicológica, com essas intenções. Qual é o objetivo? Além de ser repetitivo, o objetivo é isolar o indivíduo, difamar, discriminar aquele que é a vítima ou aquela que é a vítima, e sempre com essa intimidação, tá? Perfeito, professor. Última pergunta que foi me enviada no privado. Por que se fala mais em autolesão não suicida em jovens e adolescentes? Adultos e idosos não se autolesionam? Essa é uma pergunta importante de ser feita e necessária para ser respondida. Quando a gente pega o dispositivo de um adolescente e de uma criança, qual é o circuito de uma criança e de um adolescente? Casa, escola, às vezes uma religião. Eu não estou citando igreja, porque tem gente que acha que só igreja é religião, né? Até porque existe uma confusão teológica sobre o conceito do mal. O mal não é um lugar. O mal é uma ação deliberada de depreciar, agredir e diminuir o outro. Isso é o mal. O mal é uma ação que eu cumpro contrária àquilo que vai causar o bem-estar de alguém. Isso é o mal. Então, o mal não existe um lugar que represente o bem e outro que represente o mal. Isso é um equívoco quando as pessoas são educadas dentro de alguma religião. Tá? Voltando aqui para a questão de uma religião, vai a um centro religioso, o colégio, casa. Então, esse dispositivo, né, acaba sendo fixado e não existem outras formas de lidar com os conflitos. Não tem outras formas de procurar dar conta desses conflitos que estão transbordando em emoções. Diante disso, crianças, adolescentes e jovens adultos, por não terem outros recursos e autonomia para procurar outras formas de dar conta daquilo que é angustiante, daquilo que é doloroso, se autolesionam. Adultos fazem numa faixa muito menor. Muito menor. Idosos, menor ainda. Mas você tem um adulto que pode pegar o seu carro e sair. Você tem uma pessoa adulta que pode beber uma cerveja. Você tem uma pessoa que pode ter práticas de se socializar em outro lugar. Então, por ter essas oportunidades de ir fazer, para dar conta disso que sente, a autolesão não é tão recorrente em pessoas de idade mais elevada. Tá, ok? Não que não aconteça, mas não chega a ser a gente não olha como se fosse uma faixa etária de risco por causa da autolesão. Tá, ok? Perfeito, professor. Professor, a Bianca levantou a mão. Terminaram as suas perguntas?
Aqui acabou, encerrou. Então, Bianca Honório, fique à vontade. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. Com relação ao bullying, a pessoa que sofre o bullying, ela tende a ter a prática da autolesão, certo? Sim. Quem pratica o bullying, assim, em tese, qual seria o motivo dessa prática? Também não seria uma forma de chamar a atenção? Sim. Nós temos até uma preocupação no nosso horizonte na hora de olhar essa questão do bullying, tá? Por quê? Você pode ter uma criança, um adolescente, alguém que pratica, que sofre o bullying, mas você também pode ter a mesma pessoa que pratica, sofre como um deslocamento na sua ação, tá? Então, você tem Entendi. sinais. Quem pratica o bullying, sinais que a gente observa, inicia brigas físicas ou verbais com frequência, não consegue manter uma relação sem entrar em um conflito, seja num grupo, num ambiente virtual ou físico. Uhum. A agressividade é presente em vários contextos, tom de voz, na hora de falar, não consegue conter. As pessoas são culpadas pelas ações eu fiz porque eu estou fazendo porque alguém fez isso comigo. A dificuldade de controlar as emoções está na característica de crianças e praticantes do bullying. Pessoas que praticam bullying têm características como essas. Não reconhecer os seus próprios erros, acaba entendendo que, primeiro, que não é um erro, que é só uma brincadeira. Então, caracteriza como uma mera brincadeira, estou só zoando com ele, estou só zoando com ela. Então, acaba fazendo com que não compreenda o dano que aquilo é. Entendi. Tá? Assim, pode falar. Mas isso também não teria uma relação, tipo assim, ele não consegue se encontrar pertencente a um grupo, a algum lugar nenhum dentro da família, ou da sociedade, né, que o cerca ali, primariamente, e ele encontra amigos e vai se juntar para tentar criar esse lugar de pertencimento para ele. Isso pode Sim, acontecer, não? sim, com certeza. Com certeza. Entendi. E aí, em vez Não de se precisa... lesionar, ele lesiona o outro. É isso. É como se esse outro sofresse por mim. Entendi. Tá? Como se outro sofresse no meu lugar. O que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que eu não pertenço, eu me uno, me sinto ali representado e alguém, mas pode acontecer, como acontece, de praticantes do bullying no colégio ou em outras situações ou setores de sociedade, na verdade, até se sentir mal por isso. Mas, como eu disse, uma das características é a falta de controle emocional. Tá? Vamos pensar aqui, seu nome? Bianca. Bianca, você já reparou que dentro do colégio, dentro de um lugar onde as pessoas sofrem bullying, a orientação é que pegue a pessoa que está sofrendo bullying e praticando a autolesão sem intenção suicida e mande ela se tratar? Passar a fazer terapia? Essa é a orientação que se dá para os pais em muitos colégios e muitas instituições. Uhum. Não, que isso? Você está se cortando, menina? Você está se cortando, menina? Que não, que você precisa de tratamento. Mas existe uma origem para isso. E que se a gente for na causa, se for identificado a causa e tratado com seriedade, o efeito deixará de existir. Exatamente. Nesse momento, esse bullying se configura como essa tentativa de pedir ajuda para alguém que possa compreender que eu não quero tirar a minha vida, mas que tem alguma coisa ou alguém me impedindo de viver como eu queria. Entendi. Tá? Tá bom. Pessoal, muito obrigada. São 10h44, eu vou passar o slide aqui para a gente poder estar finalizando. Tá bem? Deixa eu pegar aqui. Então, aí a gente viu. Tem que ser muito bem pensado. É sempre bom que os profissionais conversem, tá? Conversem mesmo.
para que possa pensar em situações sem estar de cabeça quente. Eu sempre cito que às vezes a gente vê alguns filmes, né, séries, onde um profissional da saúde chama o outro, porque teve um resultado que estava assim, 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 para que haja uma opinião conjunta e a gente tem ali o menor dano ou a anulação de algum dano diante daquele tratamento. Tá? Realmente, é importante a gente se conscientizar que a gente trabalha, a gente atende no 1 a 1, mas a gente da saúde mental trabalha em conjunto. Aí a gente tem a característica, tá, Salomão? O período da adolescência é um período onde muitas pressões surgem, tá? Então, olha só, a depressão. A adolescência é um período marcado por grandes mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Nesse período, há um risco maior de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, sendo comum a depressão, até o 2020. Então, a gente tem essa característica depressiva diante de tamanha demanda que é apresentado para aquele adolescente. Maus tratos, eu estou falando de um contexto na adolescência, tá? Maus tratos e violência doméstica também podem trazer aí essa ideia à mente desse indivíduo que vai começar a se autolesionar de maneira errônea, de maneira errada. Né? Isso não é a solução, tá ok? A grande verdade é que há saída para isso, tem como resolver, existem autoridades que podem ajudar, cuidar desse adolescente, desse jovem adulto, tá? Daqueles que praticam a autolesão sem intenção suicida, sem a intenção suicida, tem jeito, tá? Tem muita gente capacitada, qualificada e que tem realmente a intenção de te ajudar a viver uma vida onde você possa se sentir pertencente, onde você possa elaborar suas questões e enxergar a realidade por outro prisma que não seja do sofrimento. Tá? Mas nós vemos aqui maus tratos como negligência, abuso físico, emocional ou sexual, violência doméstica, são graves fatores de riscos para o comportamento autolesivo em adolescentes. Um ambiente hostil e conflituoso contribui significativamente para a baixa autoestima e para o sofrimento psicológico. Nesse contexto, as habilidades para lidar com as adversidades ficam comprometidas. Se existe uma coisa que a gente faz a vida toda, é ter que lidar com dificuldades, com adversidades, é ter sagacidade para resolver problemas, antecipar soluções quando o problema está na nossa vista. Esse período da adolescência, se não houver um acolhimento, se não houver um direcionamento da família, uma instrução, se não houver uma redução do estigma, a gente acaba impedindo esse indivíduo que já está passando por adversidades no seu corpo, na sua forma de criar os seus laços, a gente acaba diminuindo a capacidade dele conseguir desenvolver habilidades para lidar com adversidades. Aqui tem uma ficha de notificação, tá aí a imagem. Esse QR Code, vocês podem mirar a câmera aí. Mira, por favor, agora vocês que estão assistindo aí o vídeo. Tá? Deixa eu ver aqui. O meu telefone desligou. Amanda, mira aí, por favor, minha filha. Mira aí, abre o seu áudio e fala comigo. Se conseguiu baixar a ficha. Conseguiu? Você vai ver que vai baixar uma ficha em PDF. Lê essa ficha. Carregando. Oi? Espera aí, só um momento. Não, acho que não dá para ver. Mas baixou? Baixou. Isso. Então, lê essa ficha, imprime e leia. Normando, eu posso preencher? Não, você não pode preencher. Só que você tem telefone? Você sabe o número do CAPS? Você sabe o número da unidade de saúde familiar? Aí do seu bairro? Você sabe o número do hospital? Então, você vai encaminhar. Não, mas eu não posso falar o que o meu paciente falou. Quando o caso for ideação suicida e autolesão sem intenção suicida, isso tem que virar estatística. Você vai preservar dados
não vai falar para ninguém que está do lado de fora, mas esse profissional que você vai lá, faz uma aliança, conversa, ele vai preservar tudo isso e ele vai colocar no sistema. Assim a gente vai conseguir ter, sabe aquela subnotificação, aquilo que não aparece? Nós. Sim, sim. Deixa eu ver que Paula Fernanda colocou aqui. Ah, consegui. Nós não podemos, não, nós não vamos preencher essa ficha, tá? Isso é de competência de outro profissional da saúde mental. Mas quantos aqui conheciam essa ficha? Angelita, né? Angelina? Acredito que a maioria não conhecia. Essa é uma ficha de notificação, onde você pode estar passando para um outro profissional competente na área. Deve ter gente da enfermagem aí, da psicologia, né? E também um psicólogo. É melhor que você mande para um psiquiatra. Se ele tiver uma unidade de saúde, sim. Assim como um psicanalista. Se ele estiver em uma unidade de saúde, sim, ele vai poder preencher se ele estiver trabalhando dentro dessa unidade de saúde. Tá ok? Porque ele vai preencher em nome da instituição. Tá? Então, a gente precisa entender. Vai ser endereçado para essa área da saúde do município, que é responsável por se comunicar com a saúde, com o SUS, com o Sistema Único, e a gente vai ter essas notificações sendo ali catalogadas, transformadas em estatísticas e pensadas como políticas públicas. Tá ok? Então, tem que ter esse vínculo. Então, por isso, pessoal, você não conhece o seu CAPS, vai lá conversar. Você não conhece a sua unidade de saúde, como é que funciona, o que encaminha para lá, que atendimentos tem, vai lá. Afinal de contas, a gente precisa estar integrado naquilo que se chama sistema de saúde. Tá? Essa ficha, Bianca, pode falar. Eu não levantei a mão, não. Ah, tá. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a todos que estiveram conosco nesse encontro. Só um minuto. Agradeço a todos que estiveram nesse encontro, tá? Sobre a automutilação não suicida, que isso é muito importante mesmo para a nossa área conhecer, dialogar, conversar, pensar e elaborar estratégias diante desses casos, tá bem? Eu não vou parar a gravação. Na verdade, tem o caso para poder mostrar para vocês, porque perguntaram como seria o manejo, tá? Cléria, pode falar. Eu vou apresentar aqui agora um caso fictício, tá, pessoal? Para vocês. Cléria, seu áudio não está saindo. Seu microfone está desligado, Cléria. Eu acabei de ligar, obrigada. Agora, a gente vai voltar algum tempo, assim, né? Rebobinar a fita, literalmente, sobre o estigma, né? Estava falando lá sobre o estigma das pessoas que vão a procurar ajuda para a saúde mental, que elas são taxadas disso, daquilo, tal, etc. e tal. Essa ladainha toda que se escuta por aí. Mas o que eu percebi na questão do psicanalista, ele é muito perseguido. E ele é perseguido também pelas pessoas da saúde mental. Ele não é creditado. Ele não é creditado. E isso leva a uma ausência de comunicação. Uma ausência de comunicação. Infelizmente, os psicólogos é quem detém esse poder, parece que o martelo está na mão deles, e eles que podem fazer esta coisa. Nas cidades pequenas, como eu vivo em uma cidade pequena, é muito complicado. Quem tenta ultrapassar essa barreira aí.
Essa escuta, ela é muito perseguida. Então, a gente pode fazer o acolhimento e tudo, mas simplesmente de forma sem notificar ninguém, sem notificar a CAP, sem notificar hospital, sem notificar, etc. e tal. Porque ainda quem tem o título universitário são os psicólogos. E a Bianca tinha falado sobre a questão das crianças na escola. Ô, Bianca, na reunião de pais, quando detectado esse fato, porque já fui professora, e de crianças, jovens e adultos, detectada esse problema da criança, esse diagnóstico que não se pode diagnosticar na psicanálise, mas através da escuta você percebeu que tem algo estranho, você deve comunicar imediatamente aos cuidadores desta criança, para que trabalhe com ela a autoestima. Uma pessoa com a autoestima trabalhada não tem nada que a derrube. Nada. É tudo que eu tenho para dizer. Obrigada. Cléria, mais uma vez, obrigado pela sua fala. Com certeza, a gente sabe que existe uma grande dificuldade, né, no campo da conversa, da conversação entre psicologia e psicanálise, não mais tão grande assim, né, porque a gente que está no campo de maneira recorrente tem visto uma aceitação também acontecendo, e quanto mais o pessoal se envolver e for em direção, se por um lado existem psicólogos que não querem dar a abertura para a psicanálise, existem muitos psicanalistas que ficam recuados e que acreditam que não podem falar porque não serão ouvidos, sendo que muitos psicólogos, eu e a Amanda, nós estivemos conversando com uma psicóloga da teoria da TCC, né? Muito bem recebidos, conversamos sobre criança, sobre adolescente, sobre técnicas. Ela é apaixonadíssima por Freud, trocamos uma excelente ideia sobre o assunto. Então, também existe um estereótipo do psicólogo que não aceita. E existe o estereótipo do psicanalista que eles veem como incapaz. Alguns se ligam aos estereótipos. Nós desfazemos estigmas. A gente se aproxima, a gente conversa, a gente dialoga. Porque quando o indivíduo... Eu conversei esses dias com uma enfermeira e conversei com um grupo de psicólogos. Conforme fui trabalhando um assunto, eles falaram... eu lembrei de uma vez agora, na associação que eu estou falando, o psicólogo ele disse assim, cara, como pode? A percepção que você teve daquela fala, eu tenho que estudar com você. Então, existem comportamentos, Cléria. Até 1962, a psicologia não tinha o poder que tem. Hoje, que bom que tem esse poder, porque entrou para poder auxiliar de maneira construtiva na saúde mental. Nós, psicanalistas, estamos trilhando o caminho que a psicologia um dia trilhou. A não aceitação, a invalidação, o olhar atravessado. Mas eles pararam. Eles deixaram de elaborar os seus pacotes de testes. Então, quando chegou ali, virou ciência, no behaviorismo comportamental, e em 1962 virou profissão no Brasil. Então, a gente precisa compreender que só tem uma forma de chegar ao destino, caminhando. E a maioria das pessoas que eu encontro na psicanálise tem medo de dizer que são psicanalistas, não porque não vêm em campo para trabalho, mas porque a maioria delas não participam de grupo de estudo, não tem leitura recorrente, não respondem questões na internet para poder trabalhar o seu pensamento, não avaliam o caso exatamente, não dão continuidade, acham que já estão prontos por causa da escola que estudaram. E a gente sabe que quando você fala sobre o ser humano, ninguém nunca está pronto. Bion disse
que a teoria psicanalítica é muito fácil. É só pegar o livro e ler. Se tiver boa memória, guarda. Mas o desafio está dentro da clínica. Outro sim, ou também, existem inúmeros psicólogos se formando em psicanálise. Se formando porque entenderam que esse é um caminho a ser seguido. Mais uma vez, validando aquilo que por muitos anos outras pessoas que estão, às vezes, no nosso estereótipo, no horizonte do nosso estereótipo, falavam contra. Existe uma nova forma de olhar a psicanálise. Está tudo em andamento. Mas vou te dar um dado. Eu não me lembro se foi no Japão ou se foi na China. Se eu não me engano, foi no Japão. Pode me corrigir. Moveram um prédio de lugar, uma estrutura de lugar. E sabe como é que foi a primeira característica para se mover? Tem que ser devagar, porque senão a estrutura quebra. A gente está sendo inserido pouco a pouco nesse campo, ganhando espaço, tendo resultado, apresentando resultado, e vai dar certo. Então, sim, eu entendo que existe todo um estigma, mas já existe um campo muito amplo de conversa. Hoje mesmo, a Amanda me viu ligando para lá e para cá, para lá e para cá, e muito bem recebido. Muito bem recebido, por quê? Porque eu entendo a contribuição que a psicanálise está fazendo no meu município, aqui nessa partícula da sociedade que eu habito, na vida dos colegas, e a gente vai conseguir, assim como outras áreas conseguiram. Aí é preciso entender que quem vai na frente sempre tem um risco maior. Aí precisa de apoio para fazer acontecer as coisas. Ok? E vai dar certo. Eu gostaria que todos os colegas que estão aí, vocês tenham essa ideia. Nós estamos conseguindo. A psicanálise é citada nacionalmente nas redes nacionais televisivas e radiofônicas. A psicanálise é evocada para a leitura de situações conflituosas até no campo da justiça. Se utiliza não o psicanalista, mas o psiquiatra com uma visão psicanalítica. Quem aqui estudou no mesmo campo que eu, e estudou, sabe o quê? Normanda, quem aqui estudou no mesmo campo que eu, estudou psicanálise e criminologia, e viu a profundidade da psicanálise dentro desse campo. O que eu estou querendo dizer existe muito mais além dessa montanha que colocaram na frente de algumas pessoas. Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo para a gente poder, se eu não me engano, se amar. Então, dessa forma, vamos seguindo. Amanda, você queria falar, minha filha? Eu abri o QR Code e eu printei e te mandei, caso você quisesse compartilhar a tela, para o pessoal dar uma olhada. Não, eu quero que o pessoal abra. Eu imaginei, por isso que eu não falei mais nada. Porque se eu não faltar, aí não haverá sujeito. Se a gente não faltar em alguma coisa, quem quer ser psicanalista não vai se promover como psicanalista. Sempre, na aula, nos casos que a gente traz, sempre tem que faltar alguma coisa, porque nessa falta surge um desejo. E aí é a hora das pessoas irem, conversarem, perguntarem, que vai dar certo. E só abrir um parêntese aqui, quando a gente foi conversar com essa psicóloga, a terapia com o Anthony se estendeu, porque acho que ela ouviu mais a gente, porque ela queria saber mais de psicanálise. Ela propôs parceria, ela propôs uma troca. Então, assim, não está como antigamente, quando você falava que era psicanalista e falava assim, eu sou psicanalista engolindo a palavra. Tá uma troca muito boa. A gente também tem acesso a psiquiatras que encaminham o paciente para a gente, está medicado, passa tudo direitinho, e a outra parte, a área está gritando muito. E a gente acaba atendendo. E temos sempre êxito. Então, existe uma visão regional, tá, pessoal? Nesse caso, Clélia, eu gostaria de dizer que também é importante perceber que existe uma visão regional a respeito do contato da psicanálise com as outras áreas, tá bem? É importante salientar isso. Tem regiões que já estão aceitando mais, tem regiões que aceitam menos, tem regiões que o psicanalista tem uma dificuldade maior de atuar, tem uma percepção que sofre, nas outras o pessoal já abraça,
Então, é uma mudança devagar nessa estrutura de aceitação, mas que está dando certo. Tá? Vamos lá para o caso. Eu vou ler o caso de maneira corrente aqui, só para que vocês tenham contato. Tá? Aqui, como eu uso o material para um curso de psicanálise clínica, autolesão não suicida e a clínica psicanalítica. Eu sou professor, né, do curso, que é meu. Caso clínico, nome fictício, BX36. Como eu disse, para que a pessoa não se identifique se eu colocar um nome de alguém. Não se identifique não por ser da pessoa, mas pelo nome, tá? Idade, 20 anos. Busca por atendimento. Ansiedade e episódios de autolesão. Encontro inicial. BX36 chega ao consultório após insistência de uma amiga próxima, até porque existe, né, esse medo de falar que está se machucando, demonstrando resistência à ideia de falar sobre si mesmo. Nas primeiras sessões, apresenta comportamento retraído e fala com dificuldade. Sobre os cortes em seus braços. À medida em que o vínculo transferencial se fortalece, ele passa a relatar que a autolesão o faz sentir algo, especialmente após discussões com o seu pai. Figura com quem tem uma relação marcada por críticas e ausências afetivas. Intervenções do psicanalista. Matriz inicial não é um caso totalmente trabalhado, tá? Primeiro, acolhimento e escuta não julgadora. O analista acolhe a situação sintoma sem interpretá-lo de imediato, respeitando o tempo do sujeito em trazer suas angústias para o campo simbólico. Pessoal, tem que respeitar o tempo do paciente, daquele indivíduo. E um dos erros muito cometidos, inclusive tem artigos que trabalham isso, psicanalistas que ficam tentando interpretar a fala logo nas primeiras sessões. Isso causa angústia no paciente, que se você erra a interpretação ou propõe algo nada a ver, cria uma imagem demérita de você mesmo. Então é preciso permitir que aquele ambiente seja um ambiente para o sujeito, e não para a gente ficar interpretando. Respeito à resistência, embora Lacan vai dizer que a interpretação é que promove a transferência, mas vamos olhar por esse viés da nossa contemporaneidade, tá? Um indivíduo que não está conseguindo simbolizar, transformar sua experiência em fala. Respeito à resistência. As defesas de BX36 são escutadas como forma de proteção psíquica. O analista evita interpretações invasivas e favorece a associação livre, reconhecendo a função defensiva desse sintoma. Trabalho com a transferência. O vínculo transferencial é utilizado como espaço de reelaboração emocional, porque você lembra que tem um pai que não tem relação afetiva, está ausente, isso pode ser constituído ali na relação transferencial dentro da nossa clínica. O analista, trabalha, o vínculo transferencial é utilizado como espaço de reelaboração emocional, revelando modelos de relacionamento internalizados. Pai ausente punitivo, sensação de invisibilidade. Construção de sentido para a dor. A autolesão é compreendida como uma tentativa de expressão de algo que não encontra simbolização, uma dor sem palavras. O analista propõe aos poucos que BX36 experimente simbolizar sua dor através da fala, da escrita ou do desenho. Aí sim, lá no curso de diagnóstico e psicanálise, eu falei dentro da estrutura psicótica sobre o uso da escrita e do desenho, né? Aqui, eu só quero citar o campo da criatividade. Uma característica que o analista tem que ter é a criatividade, para permitir que o indivíduo consiga se inscrever na sua clínica, ainda que esse indivíduo tenha dificuldades de elaborar simbolicamente pela fala. Tá? Sustentação do enquadre. Sessões regulares e estáveis, isso aí até no contrato vai aparecer, sessões regulares. Regulares e estáveis contribuem para restaurar um sentimento de continuidade psíquica, promovendo confiança no processo e na própria capacidade de existir fora desse ato de autolesão. Evolução esperada. Com o tempo, agora aqui é BX36, coloquei.
Esqueci desse detalhe. Com o tempo, BX36 começa a nomear suas angústias, antes de cortá-las. Começa a nomear suas angústias antes de se cortar, na verdade, né? Aqui, antes de se cortar. O sintoma cede espaço à palavra. O ato perde força como única forma de expressão emocional. A análise se transforma em um lugar onde ele pode finalmente ser escutado sem ser julgado. E onde sua dor encontra tradução simbólica, encontra um acolhimento também por parte do analista. A gente vai acompanhar um caso desse? Sim, nós podemos acompanhar com vários recursos que a psicanálise tem. Mas é importante que a gente faça alianças com a saúde que está à nossa volta, o sistema, para que a gente possa notificar isso. Isso é muito importante. Não significa que você não vai poder atender, mas significa que você vai ter um amparo. Às vezes, o indivíduo vai estar num grau, um transbordo emocional tão grande que ele vai precisar ser medicado. E depois ele pode até voltar para fazer análise com você, ok? Mesmo que indique ele para um psicólogo, para o TCC, ele pode escolher vir, e isso é de escolha dele também, fazer análise com você, tá ok? É importante que a gente tenha esse senso de responsabilidade, tá? Esse juízo esse bom juízo diante do Sistema Único de Saúde, no âmbito também da saúde mental. Aqui tem uma folha, e essa folha é para que vocês anotem aquilo que vocês quiserem. Eu vou enviar esse caso para o Salomão, ele coloca lá para vocês, tá bem? Coloca para vocês. Vocês podem refletir sobre esse caso, fazer anotações. É importante sempre pensar os casos que a gente acaba trabalhando. Tá? Deixa eu salvar aqui. Graças, professor. Obrigado. Salomão, agradeço, tá, a confiança, como eu disse antes, aos colegas que estão aqui 11h09 da noite, 36 pessoas ao todo ainda conosco. Espero que aqueles que não estão mais aqui vejam a gravação. Eu não estou aqui como alguém que sabe mais do que vocês. Quando for uma outra pessoa, eu estarei aqui. Eu gosto de participar, eu gosto de ler livros junto, né? O pessoal viu aí sobre a religião. Eu gosto de falar também, porque é uma interação, mas sempre com respeito. Eu não significo aqui a ponta na psicanálise, porque quando a gente pensa em impulsão, a gente pensa em círculo, tá? E o desejo gira em círculos por nós. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e que vocês possam enviar o link, quando for liberado, para pessoas que também precisam se dar conta da grande responsabilidade que a comunicação do psicanalista com o sistema de saúde mental do município tá? E as nossas possibilidades interpretativas desses casos e manejos. Tá? Os manejos aqui foram bem concisos. Tá? Num caso, lá no estudo de casos, quando a gente se reúne, a gente acaba trabalhando com muito mais ferramentas de manejos, ensinando sobre diagnóstico, e é algo muito legal que a gente tem feito, tem sido bem respeitado, recomendado, e assim a gente tem seguido. Salomão, agradeço pelo espaço no seu grupo Psicanálise Desconhecido, espero que você continue tendo êxito, tenha demonstrado aí todos esses períodos que nós estamos juntos, inclusive aquele prêmio lá de destaque aí de Mara Thaís, tá? Em breve a gente vai estar junto aí, comendo aquele peixe de novo. Será super bem-vindo, você sabe disso, professor. Professor, obrigado. Eu acho que a psicanálise, né, como a colega ela colocou com relação à região dela e a psicanálise, eu acho que a psicanálise ela vence com cada psicanalista fazendo o seu trabalho, né? Acho que da última vez que você veio aqui, estava com 35 pacientes, hoje eu já tenho 45. Olha que eu não preciso ficar fazendo postagem do meu trabalho. Cada paciente que a gente atende com muito carinho faz esse trabalho para a gente, né?
O primeiro psiquiatra que veio fazer um trabalho em equipe comigo, ele veio indicado porque ele ouviu o meu nome como psicanalista aqui em Marataízes e Itapemirim, com muito carinho, de 3 pacientes. Olha só, ele veio indicado de 3 pacientes, me mandou mensagem, falou, vamos fazer uma equipe, vamos montar, ver o que a gente pode fazer com relação à indicação, trabalho em conjunto, estudo. Então, eu acho que, né, hoje eu e a Amanda, nós estávamos conversando sobre essa questão no começo do encontro, a continuidade, né, essa continuidade, essa constância que a psicanálise nos coloca, e quando nós nos entregamos, nós estamos fazendo já o trabalho para que a psicanálise ela seja reconhecida, né, e ocupe o lugar que ela merece. Hoje nós estamos recebendo psicólogos, psiquiatras que estão se interessando um pouco mais pela psicanálise, também estão nos ajudando aí a impulsionar com parcerias, né, esse trabalho que nós estamos fazendo com excelência. Todos nós estamos fazendo. O Grupo Psicanálise Desconhecido não é um grupo do Salomão, mas é um grupo da Ana Paula, da Amanda, do professor Normando, do Jorge. Jorge, eu quero te agradecer pelo excelente trabalho como moderador do grupo. É um lugar da Kátia, é um lugar da Vanessa, e hoje 400 e tantos participantes que estão aí seguindo com a gente. Tá bom? Professor, muito obrigado mesmo. E obrigado a todos também. Muito obrigada, gente. Valeu mesmo, muito bom. Amanda, quer falar algo? E deixa eu só finalizar algo assim, sobre, né, agradecer a todos, né, que estiveram presentes, os que vão ver o vídeo ainda, né, a importância desse tema, né, que foi um momento muito importante da escuta, da reflexão e da troca. Seguimos juntos na construção de espaços do cuidado e acolhimento, né, que tanto precisam. Nós também precisamos, né, todos nós, mas quem está passando por esses momentos precisa. Obrigada. Sim. E há lugar para esse acolhimento, para esse cuidado. Verdade, verdade. Salomão, eu vou parar aqui a gravação, tá? Ok, professor. Uma excelentíssima noite.